Da Zona Sul à Zona Norte, do centro à Zona Oeste, a cidade do Rio de Janeiro está um grande canteiro de obras. Homens, máquinas, carros, população disputam metro a metro o espaço urbano. Não é a primeira vez que o Rio passa por grandes intervenções. É o que mostra a exposição Rio de Augusto Malta, aberta ao público no Memorial Getúlio Vargas, na Glória, Zona Sul do Rio. As mudanças, tanto no começo do século passado com Pereira Passos como agora, dividem opiniões. A gente precisa ampliar cada dia mais as estações do metrô, as linhas do metrô. Você vê São Paulo, é totalmente, praticamente coberto pelo metrô. Aqui no Rio você só tem 2 linhas. Primeiro tem que melhorar o ônibus, tem que melhorar o metrô, para depois você pensar em fazer isso. É enganação, é coisa política, é coisa eleitoreira. No momento, causa um certo transtorno porque aquelas vias são vias que já estão sendo muito utilizadas, né? E pelas obras estarem feitas ali justamente nesses locais de grande foco, eu acho que no momento é um transtorno, mas é um transtorno necessário. Eu acho que toda mudança é válida, né? É benéfica, desde que venha favorecer a população. Eu só acho que às vezes você faz muita coisa ao mesmo tempo e isso cria um transtorno, geralmente para quem vai trabalhar, né? Porque as coisas são feitas também durante a semana toda e isso atrapalha um pouco. Mas são transtornos que a gente tem que conviver, isso faz parte do Rio, faz parte do Brasil, essas coisas feitas às pressas, né? Foi também com desconfiança e crítica que o carioca recebeu a primeira grande reforma da cidade, como conta Milton Guran, curador da exposição. É claro que transformações radicais como essa, apelidada, aliás, de bota abaixo, agradam a uns e desagradam a outros, não é? Aquela época foi uma época de grandes conturbações, foi durante exatamente o período em que Malta trabalhou na prefeitura que teve, por exemplo, a revolta da vacina, em que os cariocas se recusavam a tomar vacina contra a febre amarela. Hoje, para nós, parece absurdo, mas isso aconteceu e foi uma grande mobilização popular. Agora, de uma maneira geral, hoje, com o distanciamento de um século, nós vemos que as reformas de Pereira Passos e dos prefeitos que lhe sucederam, Carlos Sampaio e outros, foram essenciais para que o Rio de Janeiro crescesse como uma cidade cosmopolita e moderna. Mas comparar as transformações ocorridas no início do século passado, registradas pelo fotógrafo, com as intervenções de hoje é um erro, na opinião do urbanista e pesquisador da história da urbanização do Rio de Janeiro, Nireu Cavalcante. Para ele, as obras capturadas por Augusto Malta tinham como objetivo melhorar a vida das pessoas. Hoje, as intervenções urbanas atendem apenas a interesses de pequenos grupos, segundo o pesquisador. Nós não tivemos um plano como Pereira Passos fez na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos ações pontuais de interesse de grupos econômicos, de grupos de grandes eventos, de interesses de políticos corruptos que estão enchendo o bolso com o dinheiro dessas obras e estão destruindo a cidade do Rio de Janeiro. O professor da Faculdade de Economia da UFRJ, Mauro Osório, doutor em Planejamento Urbano, concorda. Me preocupa o fato de que existe uma diferença fundamental entre as Olimpíadas de Barcelona e de Londres e as Olimpíadas da cidade do Rio de Janeiro. Barcelona e Londres, as Olimpíadas foram feitas na zona central da cidade, que estava degradada. No Rio de Janeiro, isso vai ocorrer na zona de expansão. Por que isso é ruim? Porque hoje as cidades não crescem mais populacionalmente. Então as políticas urbanas elas não são mais de expandir cidade. As políticas urbanas agora são de adensar cidade. Ou seja, você botar mais gente confortavelmente, sem exagero, aonde já tem infraestrutura. Na medida que você expande a cidade, você está fazendo com que a infraestrutura da cidade tenha que crescer. E na medida que a população não cresce mais, você não deveria estar expandindo a cidade.